Felipe, eu ouço podcast mais ou menos há uns 12 anos. E eu confesso para você que desde que eu comecei a trabalhar com educação, eu sempre vi no podcast uma possibilidade incrível para o aprendizado, para ser utilizado pela educação. Só que eu confesso para você que eu não sei se é por falta de conhecimento, de gestores, diretores. Eles são bem resistentes, como se o podcast ele não fosse possível, ele não funcionasse. Inclusive até o Caco ele abriu uma oportunidade. Isso é puta, um feedback é uma pergunta isso. Como eu não tô com a câmera aqui, eu tô até monopolizando aqui. Eu que faço o corte das câmeras, mas eu vou direto para a pergunta, Felipe. E aí eu te pergunto, eu ouvi você falando aqui que você ouviu um podcast praticamente para se informar, um talvez de fotografia que você visse algumas curiosidades, o da BBC para se informar. E assim, nessa sua trajetória, nessa sua jornada, é uma pergunta bem particular. Você acredita que o podcast ele funciona bem, de uma forma bem forte ou incisiva para a educação, para aprendizado? Ou o foco dele é entretenimento mesmo? Cara, essa é uma boa pergunta, mas assim, cai na mesma coisa, assim, um programa de TV, um vídeo, ele serve para aprendizado ou para entretenimento, sabe? Eu acho que sim, totalmente, só que as pessoas têm que entender, e teve um projeto que a gente fez uma vez, né, e já falando na época da 42 Formas, que era realmente ensinar uma empresa a fazer podcasts, porque eu acho que confunde muito a ideia de, a gente costuma chamar um áudio longo de WhatsApp de um podcast. Então, assim, um áudio de WhatsApp... Tem até figurinha para isso, né? Tem. E toda a sorte de figurinhas Exatamente. Relacionadas a isso. Isso. Então, assim, um áudio de WhatsApp, ele não é necessariamente um podcast. Às vezes é. Dependendo da história que vem por ali. Mas aí, o ponto é assim... Muitas vezes você tem numa pessoa de mais tempo de casa, e aí entra nos meandros também da questão de aprendizagem nas organizações, mas assim, muitas vezes você tem alguém dentro da empresa que é a pessoa que é autoridade naquele tema. E é muito melhor você ouvir dessa pessoa do que chamar uma empresa para fazer um curso ou um conteúdo sobre aquele tema que só aquela pessoa sabe. É mais fácil você... utilizar uma mídia que todo mundo gosta agora, todo mundo escuta, ficou muito popular o podcast, aprender a fazer, estruturar isso para entregar como conteúdo de aprendizagem. Agora, não é simplesmente você chegar e falar que, olha, estou aqui fazendo isso, desculpa o áudio longo, porque é mais fácil para mim, aí entra aquele 35 minutos de podcast de áudio, você ter, que foi também, eu acho, um grande aprendizado do Ainda Sem Nome, porque assim, roteiro. Aquele objeto ele tem que cumprir um objetivo.